Boa, alunos, vamos iniciar mais uma videoaula hoje, né? Nessa videoaula de hoje nós vamos falar, sobre o fio. O fio é de suma importância no processo de malharia por trama. O fio tem que ter as suas propriedades e características adequadas para atender às necessidades da formação do tecido de malha de boa qualidade. E se nós vamos detalhar o fio, temos que falar do seu processo, né? O processo de formação de um fio. Como é formado um fio? Quando se chega a um determinado fio e sua composição? Ele pode ser um fio literalmente natural, sintético, ou um fio misto, um fio com mistura do natural e o sintético, com as suas composições pré-determinadas. Então, se a gente for falar aqui do fio, temos que falar do processo de fiação. O processo de fiação é de suma importância na confecção deste fio para se trabalhar na formação de um tecido de malha. E como é que é este processo de formação de um fio? Como todos sabem, né, o fio, por ele ser natural ou sintético, ele tem que passar pelo processo da fiação, que se dá primeiramente numa sala de abertura. E para que serve essa sala de abertura? Essa sala de abertura ela tem por sua finalidade a retirada das impurezas que existem, né, no fio, e tirando essas impurezas, tentando de toda forma soltar essas fibras, eliminando também as fibras mais curtas que existem se for um fio natural como um fio de algodão. Então, nessa sala de abertura existem várias máquinas que vai fazer esse processo, né? Então as máquinas têm a finalidade, né, de bater. Então ela vai batendo as fibras, né, e através de dutos e tubulação ela vai passando de uma máquina para outra. Então vai passando de uma máquina inicial, que é uma máquina que vai abrir essas fibras, né? Depois passa pelo batedor, ela vai bater, né? Ela vai bater essas fibras, eliminando todas as impurezas através das grelhas que existem nessas máquinas, e através de um processo de sucção essas fibras são sugadas, né, e passa por outras máquinas até chegar propriamente dito no final da sala de abertura, aonde você tem hoje interligado uma carga. Antigamente se tinha, né, um batedor onde se fazia a manta, mas hoje a sala de abertura ela tem uma carga, né? Então ela vai direto para essa carga. Nessa carga forma-se uma manta inicial com regularidade e titulação regular, e aí saindo da carga ela sai como uma fita. Então ela sai uma fita de algodão com titulação pré-determinada desta fita, ou sai em outra sala de abertura uma fita de poliéster. Uma fita de poliéster. Ao sair, né, tanto o poliéster como o algodão em forma de fita de uma carga, ele vai para o processo de passador. E para que serve esse passador? Para fazer a estiragem e dublagem e eliminar, principalmente na fibra de algodão, os ganchos. Então aí você tem a retirada desses ganchos através de um escartamento, certo? Nisso aí você tem a formação do fio, né? Da formação do fio lá no futuro, se ele vai ser 100% algodão, 100% poliéster, ok. Mas se você necessitar fazer uma mistura, é aí que você vai misturar. Você vai misturar no passador. Então vamos supor que você tem a necessidade de fazer um fio 50% poliéster e 50% algodão. E você tem um passador que você pode dublar 8 fitas. Você pode colocar
entrando nele 8 fitas e saindo uma. Então nisso aí, né, você vai ter que fazer o que? A colocação dessas fitas de algodão e dessas fitas de poliéster. Você pode perguntar, professor, eu vou colocar 4 fitas de algodão e 4 fitas de poliéster e vou ter 50% de algodão e 50% de poliéster? Não. Necessariamente não. Dependendo do título que você deseja desta fita, você tem que fazer os cálculos. Por isso que o processo de fiação exige que você faça os cálculos. Quantas fitas equivale 50% de algodão e quantas fitas equivale 50% de poliéster? Vamos supor, se eu pegar uma amostra de algodão e pegar uma amostra de poliéster e pesar, eu vou ter o mesmo peso? Não. Então vamos supor que o algodão seja mais pesado do que o poliéster, né? O algodão é mais pesado do que o poliéster. Então você pegou ali 1 metro, 2 metros de fita de algodão, pegou 2 metros de fita de poliéster e fez a pesagem e deu diferente o peso. O algodão foi mais pesado do que o poliéster. Então nisso aí você pode fazer uma proporção. Vamos supor, quanto é que vale, né, 3 fitas de algodão e quanto é que vale 5 fitas de poliéster. Se acontecer que você chegar na pesagem, né, idêntica, né, aproximada, então você vai ter que usar nessa dublagem 3 fitas de algodão com 5 de poliéster. Se a dublagem ali é 8, para que você tenha uma regularidade de 50% de algodão e 50% de poliéster. Eu estou dando um exemplo prático, mas isso você vai ter que calcular. E no processo da formação, né, dessa fita agora mista a uma fita que se tem algodão e poliéster, né, você vai fazer ali vários tambores dessa fita. E aí, agora você vai ver o que é que você quer fazer, né? Você vai passar pelo processo de fiação anel. Então, se você vai passar pelo processo de fiação anel, você precisa transformar essa fita agora no pavio. E aí é que você necessita de outra máquina chamada maçaroqueira. Então, na maçaroqueira você tem o que? A transformação desta fita em um pavio alocado em uma maçaroca. E aí depois você leva para um filatório, que é o filatório anel, onde você vai ter a possibilidade de regular esse filatório de acordo com a titulação pré-determinada que você deseja. Então você quer uma titulação, vamos supor, dar um exemplo de 30 NE. Você vai regular esse filatório para que te dê um fio com mistura 50% de algodão, 50% de poliéster, de 30 NE. Aí você pode me perguntar, professor, vai sair exatamente 30 NE? Não. Existem as irregularidades que existem no processo. Existem as irregularidades mecânicas e as irregularidades da fibra também. Há desprendimento de fibra, né, no processo de torção, onde você regula o filatório. Você tem também pontos finos, pontos grossos. Isso daí você tem a irregularidade do fio. O que se tenta fazer é fazer um fio com uma regularidade boa, onde você tenha um padrão de uniformidade bom, né? Que é o que é exigido no processo de malharia. Então, no processo, né, não necessita que o fio de malharia seja tão resistente. E quem dá a resistência ao fio de malharia é a torção. Então, quando se prepara uma máquina, um filatório, para formar um fio cardado, né, um fio anel, praticamente, você regula esse filatório para se ter um controle do coeficiente de variação de torção. Então, você não pode ter uma torção muito grande neste fio, porque na hora que você der uma torção muito grande, você aumenta a rigidez do fio. Você tira um pouco do fio a flexibilidade que é primordial para um fio de malharia. E, consequentemente, se você tiver uma torção muito grande em relação a este fio, pode variar um pouco a sua uniformidade e, principalmente, ele torna muito rígido e não tem afluência entre as fibras. Elas estão mais amarradas. Com isso, ela estando mais amarrada, ela torna o fio mais rígido e pouco elástico. Então, por isso que não é necessário o fio de malharia ter tanta resistência
Então, nos parâmetros da característica dos fios utilizados no processo de malharia, você tem que vir no decorrer controlando todos os parâmetros. O primeiro parâmetro, ele ser uniforme. O segundo parâmetro, ele ser flexível. O terceiro, elástico. E o quarto, a resistência. Principalmente você utilizando este fio para o processo de malha por trama. Então, tem que se deter nessas características, caros alunos. A engenharia é feita em formação da inovação, em formação de cálculos, e onde você tem vários cálculos para calcular esse controle. Tanto o controle que você tem no processo da fiação até chegar ao fio, como no processo da regularidade deste fio. Na formação do tecido de malha, onde você vai calcular, né, a parte do fator de cobertura, densidade do fio, né, você vai calcular a gramatura deste tecido, você vai calcular a largura, em relação às laçadas, o comprimento, e tudo isso daí são informações que o engenheiro tem que ter. Então, o fio é um fator primordial para se ter um tecido de malha de boa qualidade. Você não consegue ter um tecido de malha de boa qualidade com fio irregular, né? Então, no processo de malharia circular, a gente vai aprender mais na frente, né, como é se dado esse processo da formação do tecido e na distribuição das agulhas, dos excêntricos e da matéria-prima que é o fio, e também no processo retilíneo, onde você tem dublagem de fio. Às vezes você quer um título que você não encontra o fio, você coloca 2, 3, 4 fios e faz o retorcimento desse fio, retorce ele para chegar ao título que você deseja, que é o que a gente vai falar posteriormente agora, né, o que é a importância do título e da onde veio o processo de titulação. Se a gente for observar, né, a titulação do fio foi totalmente necessária, né? Então, a titulação se dá em função de um comprimento em relação a um peso. E isso existe uma história. Existe uma história que fala sobre como é que era medido o comprimento, né, de um fio e como é que era pesado, né? Então você tem aí as definições da titulação de um fio, que esse fio ele pode ser um fio direto ou um fio indireto. É o que a gente vai aprender posteriormente na nossa próxima aula, no nosso próximo assunto, no nosso próximo vídeo. Essa é uma introdução da importância do fio no processo de malharia por trama. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês. Ainda estamos na pandemia, ainda estamos aqui ministrando aula online e também fazendo esses vídeos, né, para vocês aumentar seus conhecimentos. Então, vai lá no meu canal, assiste o vídeo, deixa lá as suas perguntas, as suas dúvidas. Também bate lá o sininho, né? Deixa o like lá se gostou, não gostou. Dê a sua opinião, o que é que se pode ser melhorado, né? E que Deus abençoe vocês, que Deus possa abençoar vocês, que possa proteger e que nós possamos passar, né, por esta pandemia, crendo que Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele sempre está ao nosso lado. Precisamos sempre pensar que existe um Deus superior e que Ele, né, é o único que pode solucionar todos os problemas, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus aonde o homem não pode atuar, Deus pode atuar. E se está difícil para o homem atuar no controle desta pandemia, eu creio num Deus supremo, eu creio num Deus poderoso, que Ele pode, em um segundo, em milésimo de segundo, acabar com essa pandemia na humanidade, retirar este vírus de circulação, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Então, meus queridos alunos, fique na paz do Senhor Jesus. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre titulação, a sua importância, o seu histórico, né, e como você trabalhar o título do fio para a formação de uma malha. Porque o título do fio em si, ele tem grande importância no processo de malharia, porque você tem que saber trabalhar na máquina de acordo com o título do fio, porque você pode de repente colocar, né, um fio
que tem um título maior em uma finura de máquina que não é adequada. Então que Deus nos abençoe e que estamos juntos aí. Deixa o seu like, deixa o seu positivo aí, né? Bata o sininho e nós estamos aí nessa videoaula, né? Mostrando um pouco do meu conhecimento, né, no processo de malharia. Um forte abraço e voltamos aí na próxima aula aí com titulação de fio.